O nosso assunto hoje é as cartas às igrejas da Ásia. Antes, precisamos de colocar algumas observações com relação à forma que nós vamos abordar o estudo dessas cartas. As cartas às igrejas da Ásia talvez seja a parte do Apocalipse mais comentada pelos escritores e pregadores. Mas algo importante deve ser dito a esse respeito. Certa vez Jesus, respondendo aos religiosos de seu tempo, lhes fez uma pergunta: que está escrito na lei? Como lês? Isso se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versículo 26. Perceba aqui uma direção importante nessa pergunta. É fundamental conhecer o que está escrito, é verdade. Mas é possível que, conforme as possíveis leituras, dependendo dos métodos interpretativos utilizados, chegar-se a conclusões diferentes. E isso é um problema, principalmente quando se distancia daquilo que o texto realmente propõe a ensinar. Apesar de existirem tantos métodos, eles não oferecem uma leitura sem a possibilidade de erros interpretativos, devido às suas próprias limitações, visto que os métodos eles são criados por homens, que são homens limitados. Sendo assim, deve-se interpretá-las consciente dessa limitação, portanto, da possibilidade de se equivocar em algum ponto. É necessário compreender que, ao ler o texto bíblico, deve-se colocar na dependência do Espírito Santo, a fim de receber a iluminação, visto estar diante de um livro inspirado por ele. Entretanto, nem sempre é fácil entender quando a mente humana, de fato, está sendo guiada pelo Espírito Santo. Nesse caso, para evitar os deslizes de interpretação, os métodos podem e sim são importantes. Os métodos, contudo, não são infalíveis. Por conseguinte, deve-se sempre ter a humildade de entender que em algum momento poder-se-á ser surpreendido por uma interpretação diferente, capaz de trazer luz sobre um assunto, fazendo-se necessário recuar sempre que preciso para seguir em busca daquilo que deve ser sempre o interesse de todo cristão, a busca pela verdade. Dentre os vários métodos de interpretação do Apocalipse, destaco aqui aquele que procura apresentar-se não como uma interpretação, e sim como uma revelação divina. Esse método é um método alegórico. E o método alegórico é um método antigo, tendo a sua origem no platonismo, no judaísmo helenista, representado pelo Filo de Alexandria. O problema desse método é que quando aqueles que dele se utiliza não o enxerga simplesmente como um método de interpretação, portanto passível de erros, mas crê em chegar-se a tal interpretação por uma revelação. Esses acreditam que existe uma revelação divina daquilo que está por detrás da letra. Esse intérprete não se prende a qualquer método científico, ele se lança no que eles chamam de dependência total do Espírito para lhes revelar a interpretação das Escrituras. Por mais estranho que possa parecer, trata-se de uma realidade em algumas igrejas. Por uma suposta revelação, pratica-se uma exegese, capaz de conduzir o leitor em uma viagem que o distancie muito do texto bíblico. E o perigo está no fato de que muitos se prendem a tais interpretações de tal forma a não aceitar nenhuma outra interpretação que seja diferente. Isso se dá por entender e receber tais interpretações
pela revelação do Espírito Santo. O peso que tem a palavra revelação, principalmente no mundo pentecostal, é muito grande. Isso não quer dizer que todo pentecostal se deixa levar por esse engano. Digo engano no sentido de acreditar que tudo que você recebe como interpretação é uma revelação do Espírito Santo. Pelo contrário, muitos pentecostais têm procurado focar no que diz o texto bíblico, procurando uma interpretação mais histórico-gramatical. Contudo, ainda grupos como a CCB e a ICM não ainda buscam esse tipo de interpretação histórico-gramatical. Eles mantêm-se presos na compreensão de que, por uma suposta revelação, é possível descobrir um mistério que se encontra atrás das letras. O importante para nós nesse estudo, aqui, como o próprio livro Apocalipse já diz, revelação, é que entender que a revelação do livro é uma revelação de Jesus Cristo, e essa revelação foi entregue a João. Portanto, o que foi revelado é o que está registrado, é o que foi entregue a João. Agora, com o auxílio dos vários teólogos que debruçaram no estudo do livro, e principalmente com a iluminação do Espírito Santo, nós vamos aqui procurar abordar uma mensagem que possa deixar uma edificação para a igreja de qualquer época, principalmente para nós nos nossos dias. Embora existam vários métodos de interpretação do Apocalipse, tanto a escola preterista e a escola historicista e futurista concordam que todas aquelas cartas foram escritas para igrejas existentes naquele século. Todos concordam que existe um sentido histórico referente àquela igreja. Ainda assim, a forma de interpretá-las diverge em alguns pontos. A atenção a esses pontos é fundamental para que se chegue a uma conclusão sobre o verdadeiro sentido das 7 cartas. Os historicistas defendem que existe uma aplicação espiritual para cada igreja, mas não somente isso, existe também um sentido profético que aponta para 7 estágios da igreja, da história da igreja, no decorrer do tempo. Para chegarem a essa conclusão, pergunta-se por que somente essas igrejas, visto que existiam outras igrejas naquele tempo. Um autor chamado Meirelles, escrevendo um comentário no seu livro de Apocalipse, ele defende que existe um mistério das 7 igrejas que, se ignorado, chegará a uma conclusão distorcida. Sendo assim, é necessário ter ouvido para ouvir. De acordo com essa visão, se não seguir a linha profética da história da igreja, vários pontos das cartas ficam sem sentido. Contudo, entre os problemas encontrados na abordagem historicista, eu posso destacar pelo menos 2 principais. As datas referentes ao período supostamente profético e o significado dos nomes da igreja. Entre os historicistas não há uma concordância quanto a esses fatos. Não se deve negligenciar o contexto histórico em que viviam essas igrejas, pois é nele que se encontra o pano de fundo tão importante para compreender alguns elementos presentes nas cartas. Ao ignorar o contexto histórico, pode distanciar daquilo que foi o objetivo das mensagens. Tanto o desconhecimento do contexto quanto o negligenciar deste produzirá um resultado diferente daquele que de fato se espera na leitura dessas cartas. Bekoff disse o seguinte, abre aspas, para o entendimento correto de um escrito, o discurso é de extrema importância
saber a quem ele foi primeiramente dirigido. O escritor, em vista de necessidade, levava em consideração sua posição social, histórica e geográfica, suas relações comerciais e industriais, vantagens educacionais e sociais, seu caráter moral e religioso e suas idiosincrasias pessoais, seus preconceitos e hábitos de pensamentos peculiares. Bekoff, 2004, página 95. Alguns futuristas entendem que as 7 cartas representam as 7 fases da Igreja. Contudo, essa não é uma posição unânime entre os futuristas. Não há qualquer evidência interna para uma interpretação apenas das 7 cartas como 7 igrejas ou 7 fases da Igreja. Assim afirma George Lade quando escreveu o seu livro também comentando sobre o Apocalipse. Eu ainda quero contribuir com os irmãos aqui citando, fazendo a citação de Allen, que também escreveu sobre o assunto, abre aspas, como não existe um consenso entre os intérpretes sobre cada período histórico, é mais aceita a interpretação literal, que considera as 7 congregações como exemplos dos tipos de igreja existente durante toda a história. Fecha aspas. Allen, 2010, página 760. Esse eu acho que deve ser, entendo que deve ser esta a melhor forma de nós interpretarmos as cartas. Como prometido, nós não vamos aqui entrar muito em detalhes com relação a alguns assuntos nesse estudo. Mas nós vamos abordar aqui algumas mensagens importantes que nós podemos extrair das cartas para ser aplicada tanto para uma vida pessoal, espiritualmente falando, quanto da vida coletiva da igreja, de maneira a trazer uma edificação na vida espiritual dos irmãos. O contexto será sempre respeitado, por entender que a negligência desse aspecto não é sábio. A revelação é aquilo que foi entregue a João, e ele a escreveu, não cabendo agora nenhuma outra revelação além do que já foi revelado e registrado, com o risco de sofrer até mesmo a pena do julgamento descrito no final do livro. Nós encontramos em Apocalipse 22:8 assim, declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro. Se alguém acrescentar algo ao que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. Fecha aspas. Apocalipse 22:8. Tudo o que temos que fazer é interpretar, com a ajuda da iluminação do Espírito Santo, o que foi revelado e assim aplicar à nossa vida o ensino.